né? Cissa, vamos falar um pouquinho sobre essa loba, né, no campo, né, nessa camada energética, né? Cissa é uma taróloga, gente, bruxona, maravilhosa. É uma taróloga também antiga, como Vera falou, né, que já leu o livro desde os 15 anos. Cissa mexe com tarô desde a adolescência também, né, 18 Cissa? anos. Então, imagine uma menina de 18 anos começando a estudar tarô, né? E isso virou aí uma atividade paralela e ela foi se cuidar, né? Na verdade, eu sempre amei esse mundo holístico, porque minha avó era rezadeira. E eu cresci nessa ambiência de ver um monte de gente na porta, sempre chegando e ali no quintal, pegar os galinhos de folha, rezar. E eu fui criada, não sei vocês, mas eu fui criada de uma forma muito simples, que a gente não tinha muito acesso a médicos, a medicamento, era tudo muito caro. Então, assim, o remédio que a gente tinha estava no quintal, em Tarabanho, era chá. Eu acho que isso já veio na minha ancestralidade. E quando vocês estão falando aqui, vocês falaram de tantas coisas que eu disse, poxa, a Renata vai ter pauta aí para o ano inteiro de programa. É muito assunto. Muito filha. assunto. E aí eu vou fazer apenas alguns links assim. Primeiro com o meu processo de despertar da loba. Eu acho que eu despertei antes dos 40, porque vocês falaram algumas coisas e é o tombo que nos fortalece. Muitas vezes a gente precisa tombar, cair para mudar e ressignificando a vida. E isso vai ser um processo contínuo. Assim como o autoconhecimento. O autoconhecimento ele não tem início, meio e fim. Ele é para sempre. Pra sempre. A gente vai se conhecer sempre. E quando eu falo do tarô, desde adolescente, desde antes dos 18 anos, eu ia para as cartomantes dos classificados de jornais. E minha mãe não sabia, então eu economizava no dinheiro do lanche, eu estudava no centro da cidade, e aí ficava olhando cartomante e ia. Gente, existe uma diferença entre cartomancia, entre tarô, entre baralho cigano. Sim. E eu ia, as mulheres falavam coisas assim que hoje eu digo, como que aquela mulher pode falar daquela forma? Você vai casar 3 vezes, você vai ter 5 filhos. Até hoje eu só tive um filho. Acho que vai vir uns 4 só na próxima vida. E o povo, por saber tanto que eu gostava, eu ganhei um tarô de uma amiga. Aí eu comecei a jogar esse tarô. Só que aí veio o quê? Veio essa fase de começar a reconstruir, de começar a construir uma carreira. Eu fiz serviço social, não me adaptei no serviço social, porque era muito problema. Eu digo, não aguento, gente, eu vi problema, eu não esqueço os problemas. Eu fui fazer de comunicação depois que eu tive filho, e aí o tarô foi ficando de canto. E a gente começa a entrar, a querer ganhar dinheiro, a fazer a vida, e você começa a entrar no automático. E sua essência vai ficando para trás. Sim. Até que vocês falaram de conexão com a natureza. Eu estava num nível assim, ganhando bem pra caramba, super bem, mas um trabalho que me apagava, tirava meu brilho. Foi aí que eu fui apresentada ao Rivotril. Sim, porque é mais prático, né? Então, o Rivotril. Eu fui no médico porque eu desenvolvi uma insônia crônica, eu não dormia uma semana, mas era de acordar, não acordava, eu não dormia nem acordava, eu comecei a me tremer, porque é um trabalho que me sugava, eu não estava conectada com a minha essência. Eu estava na profissão certa como jornalista, porque eu amo a comunicação, apesar de hoje estar muito mais envolvida nessas práticas integrativas, complementares, mas eu ainda exerço a profissão de comunicóloga, mas eu não estava feliz com a atividade que eu estava desenvolvendo, porque eu não podia colocar para fora a minha criatividade. Eu estava em outros, e aí eu disse, poxa, fui no médico, o médico aí disse, olha, pior do que tomar um tarja preta é você não dormir. Vamos entrar aqui para você poder dar um desacelerado e você vai mudar hábitos. Você vai ter que fazer mudanças na sua vida. E aí eu digo, poxa, o que é que eu vou fazer? Eu digo, vou para o Vale do Pati. Eu nunca tinha feito o Vale do Pati, ia para o Capão, mas eu tinha medo do quê? De dormir num quarto coletivo, de caminhar o dia inteiro. Por quê? Porque é você e você. Tanto que tem aquele navegador Amir Klink, você que gosta do mar, né, Renata? Ele fala naqueles, acho que são 100 dias de... eu sou péssima para títulos, datas, e ele fala que a principal lição quando você fica só e alguma coisa dá errado, que você não tem a quem culpar. É você e você. E quando você faz uma trilha de 3, 5 dias, você se conhece. Porque é você e você. É você que vai ter que caminhar, você que vai ter que carregar o peso da sua mochila. E foi nessa caminhada de Vale do Pati com a conexão, porque ali você
E eu fui no Vale do Pati na época que ainda não tinha Wi-Fi, não tinha a placa solar, as coisas gelavam dentro do rio. Então, assim, tem muito tempo, né, gente? Não precisa lembrar de quantos anos tem. Mas, e chegando no Vale do Pati, eu tive um contato, é como se eu estivesse me reconectando, ressignificando. E eu parei assim e disse, não, eu preciso mudar. Eu não posso continuar nesse trabalho. Só que aí minha loba despertou tão fortemente que eu voltei. E eu lembro que eu estava numa reunião e meu chefe fazia assim, monólogo. Ele não deixava ninguém falar, ele era insuportável, ele era autoritário, sabe? Hoje caberia um processo massa, mas eu estava tão assim, que nesse dia me deu um negócio assim que eu disse, eu quero saber, vá para casa da porra. Eu peguei minha bolsa e saí. Gente, foi exatamente assim que eu me demiti. Eu mandei o cara pra porra. Peguei minha bolsa e todo mundo ficou me olhando. Acho que todo mundo queria fazer aquilo há muito tempo. E eu, sabe quando você cresce? Eu cresci. E eu digo, quando eu chego em casa, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou pagar minhas contas? E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a remar de stand-up. Eu digo, eu vou me reinventar. E aí, fui montar blog, site, fazer várias coisas. E disse, está na hora de eu voltar para a minha essência. E aí resgatar essa ancestralidade. Quando a gente fala dessa ancestralidade, o tarô, você começa a se conectar com outras mulheres, ouvir histórias sem essa coisa da profissional, que é o psicólogo não pode virar amiga, eu posso. Eu posso virar amiga das minhas clientes. E quando você vai olhar, na verdade, a gente está voltando para as nossas ancestrais, porque essas rodas aqui, elas já faziam. Sim. E isso foi sendo engolido pela aquele história, uma falácia de que mulheres são rivais de outras mulheres. Eu fui criada com isso. Não acredite em mulher, cuidado com mulher. E aí você olha e você vê que a gente precisa dessa rede de apoio. Então foi aí que eu voltei e tive que fazer toda essa ressignificação quando minha loba... Mas minha loba, ela é meio louca, tá? A sua aquática é a minha doida. Minha loba é doida. Cada loba de um jeito, né?